galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Estamos aqui para mais uma videoaula, que no caso será aula de Geografia, direcionado para os alunos do sexto ano, tá certo? E lógico, vocês já sabem bem, assim como nas aulas anteriores, sugiro que vocês peguem um caderno, peguem um livro, porque nós vamos precisar, tá certo? Então bora lá começar a aula, mas antes disso, roda a vinheta. Anote o número. Capítulo 4, Espaço Representado, Cartografia 2. Então, gente, vamos fazer uma recapitulação aqui geral das partes, do capítulo 4 que a gente já conseguiu analisar, que a gente já conseguiu estudar, tá? Na nossa primeira aula, na nossa primeira videoaula, o nosso objetivo foi entender um pouco sobre as formas de representar o espaço geográfico, onde a gente falou de carta, onde a gente falou de mapa, a gente falou de planta também, tá? Então essa foi a nossa primeira aula. Já na segunda aula, a gente procurou entender um pouco dos elementos que vão compor as representações cartográficas. Então a gente utilizou os exemplos dos mapas, os elementos que compõem os mapas, que aparecem ali de certa forma, de forma obrigatória dos mapas. A gente falou da legenda, a gente falou do título, a gente falou da escala, da orientação. Então esse foi o objetivo da nossa segunda aula. Na nossa aula anterior, na nossa terceira aula, a gente teve como objetivo entender o espaço geográfico e os fenômenos representados, em que a gente estudou de forma mais específica, de forma mais objetiva, os mapas. Não foi? Então a gente falou lá dos mapas anamórficos, a partir das anamorfoses, tá certo? A gente estudou também os mapas ordenados, os mapas quantitativos e os mapas qualitativos, tá certo? Nessa nossa aula, na aula de agora, o nosso objetivo vai ser finalizar o estudo desses mapas, dos tipos de mapas, tá? Então a aula de hoje vai ser praticamente curta, tá? Vai ser bem curta, vai ser bem tranquila, porque a gente vai dar continuidade, vai finalizar o assunto acerca do estudo dos mapas, tá? Então vai ser uma aula bem tranquila. Bora lá! O espaço geográfico e os fenômenos representados. Gente, nessa parte do capítulo, a gente teve como objetivo, na nossa aula anterior, no caso, tá? A gente começou o assunto sobre os diferentes tipos de mapa, tá? A gente sabe que um mapa ele não se restringe somente à demonstração de uma determinada localidade, aonde fica determinado local, tá certo? Mas a gente também tem os mapas temáticos ali, que vão representar o espaço geográfico a partir de algumas perspectivas sociais, culturais, políticas e econômicas, tá? Então a gente viu os diferentes tipos de mapa. Então até então a gente estudou os mapas qualitativos, tá certo? A gente também viu algumas perspectivas acerca dos mapas quantitativos. A partir disso a gente chegou nos mapas ordenados também, tá? E nos mapas anamórficos, tá? Nas anamorfoses. Hoje o nosso objetivo agora vai ser entender, por exemplo, o mapa físico, tá? Que já está aparecendo aí na tela de vocês uma imagem de um mapa físico. Galera, o próprio nome ele já é bem sugestivo, Mapa físico. Quando a gente fala de geografia física, a gente lembra de quê? De relevo, lembra de quê? De natureza, meio ambiente, não é isso? Então, o mapa físico ele vem praticamente nessa mesma perspectiva, tá? Esse mapa físico ele vai representar as características da superfície terrestre, claro, como as altitudes, as formas de relevo e a hidrografia, tá? Os mapas físicos, galera, eles vão fazer uso da hypsometria, tá certo? O que seria a hypsometria? É uma técnica de representação das diferentes altitudes, tá? Da superfície terrestre por meio da variação de cor, tá certo? Tá certo? Então esse mapa vai representar a altitude, por exemplo, pela variação de cor, tá? Das mais claras, quando a cor ela é mais clara, lógico, ele está dizendo, por exemplo, que a altitude é menor. Quando a cor é mais escura, ele vai dizer que são altitudes maiores, que são áreas de maiores altitudes. Então, ele vai utilizar, por exemplo, aí a variação de cor para dizer o que é maior, o que é menor, tá certo? Então, esse mapa que está aparecendo para vocês aí é um mapa interessante, um mapa aí físico do mundo, tá certo? Em que ele está demonstrando a perspectiva de altitude, por exemplo, em metros, tá certo? Então, lá em cima a gente tem, aqui na legenda, a gente tem a nossa legendazinha, e lá em cima a gente tem a cor mais avermelhada, não é isso? Quase rosa, um vermelho rosa,
né, um rosa avermelhado, né, vamos dizer assim, tá? Que, ó, são áreas que estão, que tem uma base de altitude de 2.000 metros, certo? Então, quando a altitude vai diminuindo, claro, a cor ela também vai ficando mais clara, tá certo? Então, eu acredito que isso já tenha ficado entendido. Show de bola? A gente, enquanto geógrafo, enquanto estudante de geografia na universidade, quando a gente é orientado a elaborar um mapa, né, a fazer a elaboração ali de uma representação cartográfica, os nossos professores, né, os pesquisadores, os cientistas, eles nos orientam principalmente a elaborar um mapa pensando, tá, fazendo com que a leitura daquele mapa seja bem democrático, que aquele mapa ele possa ser lido ali por todo mundo, tá? Então a pessoa bateu o olho, ela viu a legenda, viu o título, ela já consegue saber do que aquele mapa ali se trata, tá certo? Então nosso principal objetivo, né, enquanto estudante de geografia, né, bacharel, licenciatura em geografia, quando a gente elabora um mapa, nosso principal objetivo, lógico, é deixar aquele mapa ali o mais simples possível, em que o entendimento ele seja o mais fácil, tá? A pessoa bateu o olho, entendeu o que é que o mapa está falando, até porque o objetivo do mapa é esse, né? Fazer ali com que a gente se oriente no espaço geográfico, que nos dê informações sobre o espaço geográfico de forma democrática e que a leitura seja fácil, tá? Porém, galera, existem alguns mapas que fogem a essa regra, tá? Então já está aparecendo aí na telinha de vocês um desses mapas, né? Um mapa como exemplo. Alguns mapas, gente, e cartas também, eles vão representar dados e fenômenos que são bem específicos, tá? Como a variação das marés. A gente, lógico, que não estuda de fato aí a oceanografia, não tem um conhecimento técnico, a gente não vai conseguir ler um mapa de variação da maré, por exemplo. Tem mapa que vai designar, né, que vai ali fazer a representação da direção dos ventos, né, as características detalhadas de um terreno, tá certo? Então, as informações fornecidas por esses mapas, elas vão ser analisadas por cientistas de muitas áreas, tá? Para facilitar as atividades como a navegação marítima, a aeronáutica, a previsão do tempo, tá certo? Então, alguns mapas e algumas cartas trazem informações específicas que, de fato, só um especialista, uma pessoa especializada naquela área ali, vai saber fazer a leitura. Tá certo? Então esses mapas ali eles são direcionados para um público específico, tá certo? Então na tela de vocês já está aparecendo um mapa aí, ó, uma carta no caso, né? Carta de pressão ao nível do mar. Quando a gente olha para isso aqui, eu particularmente, lógico, não sou um especialista, né? Na leitura dessa carta aqui, por exemplo, a gente não sabe de certa forma o que é que a carta aí está querendo falar. Não é isso? A gente não, ao bater o olho assim, a gente não consegue já de fato entender mais ou menos aí a dinâmica dessa carta, tá? Isso aqui, gente, é uma carta sinótica, tá? Que vai ser utilizada pelos meteorologistas para fazer a previsão do tempo, tá? Então esse tipo de representação aqui vai fornecer dado sobre as massas de ar e sobre a pressão atmosférica também, tá certo? Então quando a gente olha para esse mapa, a gente saberia dessa informação? Não, né, galera? Só de fato uma pessoa que tem um conhecimento técnico, né, especializado, vai conseguir entender esse mapa aqui de forma completa, né? E para finalizar, a gente tem um outro tipo de representação que de fato não vai se caracterizar ali como uma representação cartográfica, tá? Com todos os elementos, com todas as obrigatoriedades, tá? Que já está aparecendo na tela de vocês aí, que no caso, gente, são os blocos diagrama. Tá? Os blocos diagrama eles são, né, outra forma de representar a superfície terrestre, tá? Então vai se tratar de representações gráficas em perspectiva. O que é que eu quero dizer com isso? Então ele vai ter, gente, 3 dimensões, tá? E essas 3 dimensões, né, vão ser transmissões de quê? De noções de altura, de comprimento e de largura, tá? Como eu já falei, né, nesse momento anterior, a gente sabe que eles não são, de fato, representações cartográficas, tá? Então, por isso é que eles não vão precisar apresentar elementos como escala e legenda, tá certo? Então, esse bloco diagrama aí que está aparecendo na tela de vocês, né, ele pode ser usado para representar diferentes informações, né, como o relevo e outros elementos da paisagem também. Então, a gente percebe aí nessa imagem que essa imagem aí, ela aparece em 3 dimensões, né? Ela dá uma ideia de altitude também,
não é isso? De comprimento e de largura, certo? E lógico, galera, a gente precisa praticar, tá certo? Então eu sugiro que vocês abram um livro lá na página, ó, página 433, para a gente resolver aí duas questõezinhas, tá? E que a gente vai fazer a leitura de um mapa, tá certo? Então abram um livro aí, ó, página 433, 16ª e 17ª questão. Bora lá, ó. A gente precisa analisar esse mapinha que está aqui ao lado, tá? Essa representação. Então, o que é que a 16ª questão pede? O que o mapa representa? Tá? Então, bora lá. Ó. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, ao fazer a leitura de um mapa, a primeira coisa que a gente precisa olhar, a gente precisa saber, identificar o que aquele mapa está querendo passar para a gente. Qual a informação do mapa. Então, a gente vai aonde, galera? Lá no título. O nosso título aí é o que? China, físico. Então a gente já sabe que esse mapa se trata de um mapa físico do território chinês, tá certo? Quando a gente o outro ponto, né, a nossa outra perspectiva que a gente precisa olhar é o que, galera? É a legenda, tá? Então quando a gente vê lá na legenda, a gente percebe que esse mapa físico ele vai nos dar informações de quê? De altitude, certo? E altitude, lógico, aqui nessa perspectiva em metros, tá certo? A gente viu, né, que no nosso mapa físico há uma variação de cores, tá? Então, quanto mais escuro, maior vai ser a informação, né? Por exemplo, maior vai ser a altitude né, quanto mais claro, menor vai ser a altitude, a informação, tá? Então, a gente percebe que as cores mais escuras aqui no topo da nossa legenda, né, de altitude aqui no caso, a cor mais escura é a altitude mais alta, 4.800 metros. Já a cor mais clara, né, que fica em verdinho aí, ó, a gente vê que é a altitude zero, tá certo? O nível do mar. Então, a gente vê, por exemplo, outras informações aí, ó, de áreas de pico, tá? Os limites internacionais aí do território, show de bola. Então, a gente precisa fazer a leitura do mapa. Quando a gente vê isso, né? Olha o título, olha a legenda, olha aqui a orientação, norte, sul, leste, oeste, tá certo? A gente olha a fonte também para analisar de onde que essa informação vem, claro. A gente precisa também analisar a escala de 0 a 510 km, tá certo? Então essas são informações que a gente analisa no mapa. Entendido isso, o que é que a gente percebe aqui, galera, que esse mapa representa? Lógico, a gente já conseguiu identificar que esse mapa vai representar a variação de altitude no território da China, tá certo? Então anotem aí, ó, 16ª questão. O mapa representa a variação de altitudes no território da China. Show? Então anotem aí, tá? Caso vocês não tenham anotado, vocês podem voltar aí o vídeo. Agora vamos lá para a 17ª questão, né? Em que a leitura do mapa ele também vai ser obrigatório para que a gente consiga resolver a questão. O que é que a 17ª questão pede? Quais são as áreas de maior altitude no território chinês? Utilize a rosa dos ventos e as direções cardeais para responder. Olha aí, galera, ó. Quais são as áreas de maior altitude, gente? Que a gente consegue perceber aí? Hein? Ó, a gente consegue perceber aqui que as cores mais escuras são as cores de maiores altitudes, tá? Aqui no nosso mapa, qual é a cor mais escura? E que, portanto, vai nos dar a ideia de que a altitude é a maior. É o Planalto do Tibete, tá certo, gente? Então, a área de maior altitude estão lá, né, as áreas de maiores altitudes vão estar lá no Planalto do Tibete, tá certo? E quando a gente analisa a nossa rosa dos ventos, que está aqui no canto inferior esquerdo, a gente percebe que o Planalto do Tibete, gente, ele está em que localização no nosso mapa? No oeste do território, não é isso? A questão pediu para a gente analisar isso também. Então respondam aí, ó, a resposta vai ser: as áreas de maiores altitudes estão no Planalto do Tibete, na região oeste do território chinês. Certo, galera?
Por hoje é isso, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e vocês já sabem muito bem, né? Caso não tenham entendido, entrem em contato comigo, falem no WhatsApp da escola e a gente tem a nossa ferramenta online, o Google Meet, né? Onde a gente pode tirar as dúvidas e ampliar as discussões. Então é isso, continue estudando e até a próxima. Valeu!